você nessa hora, então, abrirmos a nossa Bíblia no texto de Romanos, capítulo de número 9. Faça isso, Romanos, capítulo de número 9. Queremos lembrar os irmãos que é escola dominical, portanto é estudo bíblico. Junte-se aí com a família, mantenha a Bíblia aberta. Eu sei que o tempo friozinho pede uma cobertinha, pede um cafezinho, um chocolate quente, mas agora é hora de estudo da palavra. Então vamos gastar um tempo determinado, específico para esse momento. Deus possa nos abençoar ricamente. Abra lá sua Bíblia, Romanos capítulo de número 9. E nós vamos ler todo o capítulo. É um capítulo não muito curtinho, mas eu quero convidá-lo a ler todo o capítulo de número 9. São 33 versículos. Leia, mantenha aberta, caneta, papel na mão, fique próximo aí, pronto para você poder anotar aquilo que julgar importante. Escola dominical não é um tempo de descanso, é escola. Lembra disso, tá? É estudo. É gastar de fato aí os nossos 50 minutos, mais ou menos aí, dedicados a estudar e compreender a palavra. Até porque capítulos 9, 10 e 11 de Romanos talvez sejam os textos mais complexos, mais difíceis que nós temos na Bíblia. Apocalipse é fácil perto disso, né? Então nós vamos gastar um tempinho, não se apavore, mas vamos caminhando juntos aí. Espero que Deus nos dê graça para aprender o melhor, ok? Vamos lá, eu vou ler com você Romanos 9, todo o capítulo de 1 a 33. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois,
se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, e o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e assim como o que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Irmãos, estamos refletindo sobre Romanos. Hoje é a 11ª lição e nós queremos caminhar juntos aqui. Esperamos que Deus nos abençoe, nos ajude. Eu quero convidar você a permanecer então conosco aqui nesse tempo de estudo da palavra. Deus possa te abençoar. É a carta de Paulo aos Romanos. Hoje, como disse, é a 11ª lição, Romanos capítulo 9, versos 1 a 33. O tema nosso é o passado de Israel com Deus. E nós vamos perceber como Deus tratou e trata com Israel e ao mesmo tempo com os gentios. Então nós vamos caminhando juntos aí. Se você precisar levantar alguma pergunta, você coloca na área de comentários. A nossa diretora aqui certamente vai colher a pergunta sua, vai nos colocar aqui à disposição. E o tempo não é muito propício a um grande debate, mas queremos não deixar você ir para casa ou voltar para a sua rotina com dúvida. Então vamos perguntando aí o que você achar necessário, que a gente possa crescer juntos aqui pela graça de Deus, tá bem? Colocamos aqui a nível de introdução esse lembrete que os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos são os trechos mais complexos de toda a Bíblia. Existem alguns textos bem difíceis, mas esses 3 capítulos, eles são a parte talvez mais difícil que nós temos na carta de Paulo aos Romanos, e a carta de Paulo aos Romanos é o maior compêndio teológico que você tem na Bíblia, em termos de organização, de sistematização de ideias. Então esses 3 capítulos são o coração, a gema, a parte mais complexa ali da interpretação do texto de Romanos. Mas, pela graça de Deus, vamos caminhar aqui. Citando David Stern, o reverendo Hernandes Dias afirma que Romanos 9 a 11 contém a discussão mais importante, mais completa do Novo Testamento sobre o povo judeu, sendo que cada capítulo aborda um aspecto diferente da relação de Deus com Israel, no passado, presente e futuro. Então nós vamos perceber essa caminhada de Israel na história e a ação de Deus sobre esse povo. Cada parte deste texto vai abordar, então, como dito pelo reverendo Hernandes, um aspecto diferente, uma parte importante aí da relação de Deus com o povo de Israel. Primeira colocação que nós queremos ter, meus irmãos, nesse capítulo, desculpe, pulei sem ser necessário aqui. Deixe-me voltar.
Então, eu falei que nesse estudo nós focaremos apenas o capítulo 9. Então, é capítulo 9, 10 e 11, mas hoje olhando apenas o capítulo 9 de Romanos. A soberania de Deus em salvar aquele que ele quer e tratar Israel também nessa mesma perspectiva. A primeira divisão que você tem na sua lição aí, quem tem a revista pode estar acompanhando, quem não tem vai anotando o que for necessário, a tristeza e a angústia na vida do apóstolo Paulo. Você pode perceber logo no início, versículos 1 a 5. Olha aí na sua Bíblia mais uma vez, versículos 1 a 5, você percebe que Paulo está dizendo que é com incessante dor no coração, com o coração dilacerado, é que ele olha para o povo de Israel, porque parece que o povo de Israel não entendeu. Parece que o povo de Israel não recebeu, rejeitou o Messias. Obviamente que Paulo está em harmonia com todo o contexto bíblico e apostólico. Você pode recorrer, por exemplo, a João capítulo 1, versículo 11, quando o apóstolo João vai dizer lá que ele, Jesus, ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Paulo está exatamente lamentando esse fato, como João coloca bem sucintamente lá no seu evangelho. Aqui também registra-se essa mesma questão. Os seus não o receberam. Certamente cada um dos apóstolos, todos eles eram judeus, todos eles eram conhecedores da promessa e certamente eles sabiam que Deus havia vindo primeiramente a Israel no intuito de alcançar Israel e a partir de Israel alcançar as nações. Mas diz João, os seus não o receberam. Diz Paulo, é com incessante dor no coração. É o que ele aborda logo aí então no versículo 1 a 5. Você pode perceber quando ele fala no versículo 2, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. E ele vai dizer, por quê? Porque Israel não recebeu. Eu gostaria de ser até mesmo amaldiçoado, para que Israel fosse abençoado. Olha só a proposição de Paulo. Paulo assemelha-se aqui a Moisés, quando o povo de Israel peca lá no deserto, fazendo o bezerro de ouro, e Deus fala que vai destruir o povo. Moisés fala, Senhor, me corta o nome do livro da vida, mas perdoa o teu povo. Senhor, me tire da graça, mas perdoa esse povo. Paulo está dizendo a mesma coisa. Eu me proponho a ser amaldiçoado. Se fosse possível, eu seria amaldiçoado para que esse povo fosse abençoado. Então nós vamos caminhando aqui. Eu espero que Deus nos ajude nessa compreensão do texto. Então Paulo, ao mesmo tempo que ele manifesta grande amor pelo seu povo, ou pelo povo de Israel, ele também demonstra grande tristeza. Você pode olhar mais uma vez aí no versículo 2 e 3, a tristeza, a angústia tomando conta do coração de Paulo, porque o povo de Israel rejeitou o Messias, rejeitou o Salvador enviado por Deus. Paulo evoca aqui o testemunho de Cristo, o testemunho do Espírito Santo, para que os seus leitores soubessem que ele tinha um amor profundo pelos judeus. A questão é, Paulo estava escrevendo aos romanos e talvez pululasse ou ficasse ali na mente dos romanos essa pergunta: se eles são judeus e eles vêm pregar o evangelho para nós aqui na capital de Roma, como é que os judeus não estão todos eles, crendo no Messias? Se esse povo é judeu e o Messias é judeu, por que eles não creem no Messias? Então Paulo está nesse momento abrindo aquilo que se denomina de um parêntese judaico na carta de Paulo aos Romanos. Ele abre esse parêntese justamente para tratar agora da questão do judeu. Por que é que o judeu não está abraçando a fé no Messias? E ele demonstra aqui que tem grande e profundo amor. Olha aí mais uma vez, versículo 3, ele fala que eu mesmo desejaria ser anátema por amor dos meus irmãos. Essa é a colocação, é o sentimento de Paulo. Ele se propõe a ser anátema por amor dos seus irmãos. Ele mostra que ele tem profundo amor e ele chama como testemunha do seu amor o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha aí, ele vai dizer no versículo 1, digo a verdade, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo e a minha própria consciência. Né? Então ele vai evocar ali
a própria pessoa do Espírito Santo como testemunha de que ele é amoroso e cheio de compaixão pelo seu povo de Israel. Paulo desejou ser, como diz o versículo 3 aí, até mesmo maldito para que os seus compatriotas fossem benditos, amaldiçoado para que os judeus fossem abençoados. A palavra anátema, que você tem aí, originário lá do grego, essa palavrinha, ela significa amaldiçoado, literalmente maldito, separado de Cristo, destinado à perdição eterna, destinado à destruição. Olha o que Paulo diz aí, mais uma vez, eu desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor aos meus irmãos. Ou seja, em palavras tão simples, Paulo se propõe a perder ou a não ter a salvação desde que o seu povo pudesse tê-la. Obviamente, isso não é da competência de Paulo, não é da competência de nenhum de nós destinarmos a nossa vida, mas é da competência do próprio Deus. Uma vez que Paulo é eleito em Cristo Jesus, jamais ele perderia, mesmo que ele quisesse, jamais ele perderia a graça e a salvação na sua vida. Paulo se dispõe aqui também, como dissemos, ir para o inferno desde que os seus compatriotas pudessem ser salvos. O que levou Paulo a essa atitude tão extrema? O que leva Paulo a esse sentimento tão intenso de sentir assim essa compaixão, esse amor pelos seus compatriotas? Vamos caminhando aqui comigo. Algumas coisas são importantes de nós percebermos aí. Primeira coisa, a incredulidade dos judeus que ainda estavam atrelados à tradição religiosa, sem Cristo e sem salvação. Isso leva Paulo a ficar inquieto. Como é que o nosso povo, o povo judeu, tinha tudo para abraçar a fé? Como é que o nosso povo, o povo judeu, que é o berço, o nascedouro do Messias, como é que rejeita assim a graça de Deus? E Paulo estava inquieto, então, exatamente dada a incredulidade dos seus irmãos, que ainda estavam atrelados à lei, atrelados à religiosidade, a toda aquela tradição, mas sem compreender, sem receber Cristo como seu Salvador. Então esse é um fator que inquietava Paulo. Você pode olhar, por exemplo, no capítulo 10, matéria da nossa escola dominical no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, mas você pode olhar lá no capítulo 10, versos 1 a 4, Paulo vai dizer: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, ou seja, do povo judeu, são para que sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto eles, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei, o objetivo da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Paulo vai mostrar aí que eles estavam ainda atrelados, agarrados, apegados à tradição religiosa, mas não conseguiam ver no ensino trazido a eles a pessoa do Messias. Segundo fator que responde a essa questão, o que levou Paulo a uma atitude tão extrema. O segundo fator é que Paulo percebe que os seus irmãos permanecem incrédulos, continuam sem reconhecer os privilégios. Essa é a parte mais importante. O fato de serem religiosos é prudente, é bom. O fato de serem religiosos faz parte do conhecimento de Deus. Eu e você somos pessoas religiosas, mas nós não podemos perder de vista o que está no transfundo da religião, no mais profundo da revelação que Deus nos faz através dos ensinos trazidos na própria religião, que é correta. A palavra religião, você conhece muito bem, melhor do que eu possivelmente, ela vem lá do termo latino que significa religare. É o verbo religar, lá do latim, que é religião, é religar o homem com Deus. Então a religião em si, ela não é errada, visto que ela é a proposta ou o ensinamento. Agora precisa ver a religião na perspectiva do cristianismo, na perspectiva da fé em Cristo Jesus,
A religião cristã, realmente bem vivenciada e compreendida, ela é necessária. Por quê? É através dela que nós tomamos o conhecimento dessa religação do homem com Deus a partir da pessoa de Jesus. Mas Paulo percebe aqui que apesar deles serem religiosos, eles não reconheceram os privilégios que Deus dera a eles. Olha o versículo 4. Olha os privilégios que esse povo teve em relação a Cristo Jesus. São israelitas, Paulo vai dizer. Só o fato de ser israelita já era uma bênção e uma vantagem em relação aos outros povos, porque Israel, quando você se lembra, Jacó lutou com Deus e Deus trocou ali o nome de Jacó para Israel. Israel significa ministro de Deus. Então, a partir de ali, os descendentes de Jacó seriam ministros de Deus, aqueles que propagariam e vivenciariam o reino de Deus. Então, o fato de ser israelita já era uma bênção em relação aos outros povos, que não foram separados, que não foram escolhidos com essa mesma proposta. Deveriam ser alcançados depois, através do ministério de Israel. São israelitas, isso já é uma vantagem. Outra coisa, pertence-lhes a adoção, ou seja, eles foram adotados como povo predileto, como povo especial, como povo exclusivo de Deus. Pertence-lhes isso. Eles parece que não compreenderam este fato. Paulo vai dizer ainda mais, e também a glória, o fato de eles poderem conhecer mais de perto e mais propriamente o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. É a eles que Deus se manifestou. Eles não levaram isso como privilégio. Paulo diz mais, as alianças, os pactos de vida, de salvação, de realeza, de presença de Deus no meio deles, a segurança que Deus oferecia, eles não levaram a sério as alianças. A legislação, ou seja, todas as leis, aqui você pode ouvir ou pode entender toda a lei, não só os 10 mandamentos, mas também, principalmente, porque os 10 mandamentos é o coração de toda a legislação de Deus dada ao povo de Israel. Eles não levaram isso como privilégio. Paulo vai dizer o culto, uma forma certa de adorar a Deus em espírito e em verdade, com toda reverência, com todo temor, ao passo que as outras religiões eram terríveis nas suas adorações, atos blasfemos, práticas das mais terríveis de impureza, de orgia, quando o povo de Israel tinha uma adoração separada, solene, santa. Eles têm o culto, eles têm as promessas de Deus, eles não levaram isso em consideração. Olhe mais, deles são os patriarcas. Eles não levaram isso em consideração. Deus ter separado uma família especial, ter construído a partir daquela família uma nação. Deles também descende o próprio Cristo. Eles não levam isso em consideração. É um povo abençoado, tem tudo para abraçar a fé em Jesus Cristo. É o que Paulo está dizendo. Mas não receberam. Então o fato deles permanecerem na incredulidade e não reconhecer os privilégios, esse era aí uma segunda questão, um segundo fator que inquietava Paulo. Então eu quero que você lembre, para você refletir nessa primeira parte da nossa escola dominical. Primeira questão. Você toma Deus por testemunha para reforçar um argumento sobre a sua convicção de fé? Ou seja, a sua fé é tão convicta, é tão bem embasada, é tão certa, que você pode dizer, Deus é minha testemunha? Ou você tem dúvidas da sua fé? Você não pode chamar ou evocar Deus para ser uma testemunha sua a partir daquilo que você crê. Então, assim como Paulo tinha plena convicção, eu e você também precisamos conhecer a palavra, conhecer as verdades, conhecer o entendimento de Deus revelado a nós, de tal maneira que nós tenhamos plena convicção a ponto de chamar Deus para ser nossa testemunha daquilo que cremos e pregamos. Segunda questão para você refletir, quando você vê a situação do mundo que o cerca, o que lhe causa mais angústia e tristeza? Paulo olhava para o seu povo, via um povo religioso, mas um povo que não abraçava a fé em Cristo. Você olha para o mundo, o que lhe causa mais angústia e o que lhe causa mais tristeza? Pense nisso.
Terceira questão para você pensar rapidamente aí: qual tem sido a sua postura diante da incredulidade e da indiferença do mundo em relação ao Evangelho? Qual tem sido a sua postura? Paulo assumiu aquela postura tão radical: eu me proponho a ir para o inferno, desde que eles sejam salvos. Qual é a sua postura? Você realmente se preocupa? Você se envolve? Você está desejoso de que as pessoas conheçam a graça salvadora em Cristo Jesus? Você teria coragem de dizer a favor de um parente, de um amigo, ou da sua família toda, isso que Paulo disse aí: estou pronto a ir para o inferno, desde que eles possam ser salvos? Meus irmãos, são coisas tão duras e tão difíceis, mas isso deve também mexer conosco. Até onde que realmente nos envolvemos e nos preocupamos com a salvação de outras pessoas, seja da nossa nação ou até mesmo da nossa família. Segunda questão que você tem então na nossa reflexão nessa manhã. A segunda questão que se levanta para nós é: a promessa de Deus falhou? Essa é a pergunta que Paulo levanta. A promessa de Deus falhou? Então, especialmente no versículo 6, você pode começar a olhar aí o texto nessa perspectiva e no desejo de obter a resposta que certamente o próprio Paulo vai nos dar, com argumentos muito bem construídos, sentenças muito bem coligidas. Paulo vai nos ajudar a compreender esse fato. Se Deus separou aquele povo, se Deus deu a eles as promessas, se Deus deu a eles a lei, se Deus ensinou a eles o culto verdadeiro, se Deus os conduziu com preciosidade tal, de modo que eles fossem o útero para o nascimento do Messias, e agora eles não creem? Paulo pergunta isso. Então a promessa de Deus falhou para eles? Vamos compreender, pela graça de Deus. Deus prometeu bênção através de Abraão e de a todas as famílias da terra. Se você correr lá para o texto de Gênesis, você se lembra lá muito bem, Gênesis 12, vamos ver? Gênesis 12, 1 a 3. Lá no texto de Gênesis 12, 1 a 3, você vê justamente Deus oferecendo ali e dando ali a Abraão promessas tão maravilhosas, promessas tão abençoadoras, de que a partir dele, ele separaria esse povo que nasceria de Abraão para ser bênção a todas as famílias da terra. Olha lá, Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3, é um texto muito conhecido, mas eu quero ler com você de novo. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu, Abraão, sê tu uma bênção. Mas olhe mais: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa de Deus lá para Abraão, que a partir de Abraão as famílias da terra, o mundo todo, receberia bênção da parte de Deus. A promessa de Deus falhou, já que Israel rejeitou a bênção maior, que é o Messias, o Salvador, já que Israel rejeitou a bênção maior, que é ser o ministro de Deus para conduzir os outros povos a conhecer a promessa e a salvação em Cristo, e eles agora rejeitam e não querem um Salvador. A promessa de Deus falhou. Essa é a pergunta que Paulo nos levanta aqui. Eu quero que você olhe especialmente aí lá em Romanos capítulo 9, especialmente a pergunta que Paulo levanta no versículo 6. 9, 6. Olha o que Paulo diz aí: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Então, a promessa de Deus falhou? Paulo está dizendo não pense assim. A promessa de Deus não falhou. Vamos ouvir o que o reverendo Hernandes Dias nos tem para ajudar a compreender isso. O reverendo Hernandes diz o seguinte: em face da incredulidade de muitos judeus, alguns começaram a duvidar da credibilidade da palavra e da veracidade das promessas. Ou seja, já que Deus propôs tudo isso para eles e eles não creem nisso, então o projeto de Deus cai por terra.
Já que Deus ofereceu tantos privilégios e vantagens para o povo judeu, e agora eles não creem, alguns começaram a duvidar se realmente era plausível crer na palavra, crer na pregação de Paulo, ou crer no ensino apostólico. Será que realmente vale a pena crer nisso, se o próprio judeu está rejeitando? Vamos caminhar aqui. Eu espero que você vai compreendendo conosco aqui. Mais uma vez, fique à vontade, se for do seu querer, colocar aí alguma interrogação, colocar aí alguma pergunta. Nós podemos procurar ajudá-lo dentro da nossa parca compreensão do texto. Mais uma vez, então, Paulo vai mostrar para nós aqui a questão dessa incredulidade dos judeus, e para provar o seu argumento de que a palavra de Deus não havia falhado, Paulo recorre ao Antigo Testamento e traz à lembrança situações conhecidas, usando essas situações como ilustrações do seu ensino para os romanos. Obviamente que ali na igreja de Roma havia muitos judeus também que receberiam esse ensino de Paulo. Então, para provar que o seu argumento de que a palavra de Deus não tinha falhado, para provar que isso é verdade, Paulo vai mostrar através da própria história do Velho Testamento essa questão, ajudando com ilustrações do povo judeu a compreensão desse texto. Primeira coisa que Paulo vai dizer: quem é o verdadeiro Israel? Vale apenas ter nascido em Israel e está tudo certo? Quem é o verdadeiro Israel? Olha o versículo 6. Paulo dá uma resposta objetiva e clara aí no versículo 6. Olha o versículo 6. Leia aí na sua casa, de preferência até em voz alta. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. É como se você olhasse para a nossa situação brasileira hoje, sem entrar nas disputas partidárias, mas olhar apenas para o lado do patriotismo. Pessoas que realmente amam o Brasil e querem um Brasil melhor, e pessoas que não querem um Brasil melhor, querem um Brasil pichado e destruído, e você pergunta, não é só porque são nascidos do Brasil que são brasileiros. Ou seja, nem todo nascido no Brasil realmente é brasileiro, porque eles nem amam o Brasil, nem se envolvem com o Brasil. Paulo está dizendo, claro que em termos paralelos, essa verdade um pouco mais profunda. Nem só porque nasceram em Israel são de fato israelitas. É o que Paulo responde aí no versículo 6, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, essa é uma resposta de Paulo aí para mostrar a primeira coisa. A promessa de Deus falhou? Não, porque o verdadeiro Israel não é a nação de Israel. Quem é então? Então a afirmativa de Paulo aqui, meus irmãos, ela é extremamente categórica, tanto no verso 6 quanto no verso 7. Observe também na sequência o versículo 7, porque é uma continuidade. Paulo vai dizer, nem por serem descendentes de Abraão, são de fato filhos de Abraão. Mas em Isaque é que serão chamados a sua descendência. Ou seja, ele vai continuar explicando aí no versículo 8 um pouco mais. Não é só porque nasceu de Abraão. Está na mesma fé, na mesma descendência de Isaque, na mesma fé que teve o próprio Isaque. Olha o versículo 6, é a colocação que Paulo fala mais uma vez aí, nem todos que são de Israel são de fato israelitas, e no versículo 7 ele vai colocar isso, em Isaque. Não é porque nasceu de Abraão, mas é porque tem que estar em Isaque. Ou seja, tem que estar como filho da promessa, tem que estar na mesma fé, na mesma submissão à palavra com que teve o próprio Isaque. Sempre houve dois tipos de Israel. Isso é visível dentro da própria história do povo de Deus. Quais eram os tipos de Israel que a gente pode perceber? Então isso nos ajuda a entender um pouquinho melhor o texto. Olha aí. Primeiro, aqueles que o eram por descenderem fisicamente de Israel. Ou seja, um tipo de Israel é aqueles que eram israelitas só porque eram de nascimento. Eram israelitas só porque eram da descendência de Israel. E Paulo vai dizer que existia um segundo tipo.
aqueles que constituíam a descendência espiritual. Eu quero colocar para você em termos denominacionais, ou generalizados, então, sem entrar em uma denominação, mas cristãos. Aqueles que são cristãos apenas por descenderem de uma tradição cristã. São cristãos porque o pai era cristão, a avó era cristão, o bisavô era cristão, mas ele mesmo não tem nada de cristão. Então, aqueles que são, ou carregam o nome de cristãos, ou carregam o nome da sua denominação cristã, apenas por ser da descendência. É isso que Paulo está dizendo. Mas tem um segundo tipo, são aqueles que realmente constituem o verdadeiro, a descendência espiritual. Então, aqueles que são cristãos porque têm convicção, porque têm um relacionamento verdadeiro com Deus e não apenas porque estão numa descendência ou numa herança social, religiosa. É isso que Paulo está colocando para nós aqui. Dois tipos de Israel. Aqueles que são nascidos em Israel e não levam a sério a palavra de Deus, e aqueles que são nascidos em Israel e realmente creem nas promessas. Então a promessa de Deus, ela se destinava a esses últimos. A promessa de Deus se destinava a esses que realmente constituíam essa descendência espiritual. Olha o versículo 8. O que é que Paulo fala no versículo 8? Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Aqueles que realmente creem e abraçam as promessas de Deus com respeito ao Messias. Segunda coisa que Paulo vai dizer, meus irmãos, para nos ajudar a compreender aí, é Abraão e seus filhos. Um outro exemplo que Paulo traz aí, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, como a ilustração clara de uma relação verdadeira com Deus. Olha então, versículos 7 a 9, especialmente Paulo vai mostrar de novo isso. Em Isaac é que serão chamados os filhos, ele vai dizer que é Abraão, nasceu Isaac, e depois de Isaac nasceram também o Jacó, e daí por diante, né? Então, a história de Abraão e a história de seus filhos ilustram essa relação. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, ou não são apenas, podemos colocar ali, né? Os verdadeiros filhos de Abraão não são apenas os que têm o sangue de Abraão nas veias, mas quem são então os filhos de Abraão? Olha o versículo 7, mais uma vez, nem por serem descendência de Abraão. Então não são só os descendentes de Abraão, mas Paulo continua explicando e ele faz distinção do Israel segundo a carne e aqueles que possuem a fé de Abraão. Não basta apenas ser filho de Abraão e não ter a sua fé. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que possuem a fé de Abraão. É isso que Paulo nos ajuda a compreender aqui. Versículo 8. Os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Volta a página para o capítulo 8. Capítulo 8, versículo 9. Olha o que Paulo diz aí. Capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não adianta estar na religião cristã e não ter o Espírito de Cristo. Não adianta se dizer cristão e não estar de fato na promessa ou na verdadeira fé, na verdadeira obediência à palavra. Então é a mesma relação que você tem no 9:8, você tem no 8:9. É o que Paulo nos instrui para uma melhor compreensão. O outro exemplo que Paulo traz aqui para nós, irmãos, é a relação de Jacó e Esaú. Olha só, especialmente do versículo 10 a 13, é um texto maiorzinho um pouquinho, nem tanto, mas você pode lê-lo aí, do versículo 10 ao 13. Passe os olhos sobre o texto. Nós temos aqui a palavra do Dr. John Stott. Stott já é falecido há alguns poucos anos, mas tem muito material de excelente ordem dele produzido aqui, traduzido para o português. E o John Stott diz assim:
Assim como Deus escolheu Isaque e não Ismael para ser o objeto da sua promessa, assim também escolheu Jacó e não Esaú. Nesse caso, entretanto, fica ainda mais evidente que a decisão de Deus nada tinha a ver com os meninos em si, ou seja, com o fato de escolher um ou outro, pois nada havia que os distinguisse um do outro. É o que o Stott diz aqui para ajudar-nos a compreender o texto. Paulo vai dizer o seguinte, versículo 11 especialmente. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já tinha sido dito a ela, ou seja, a Rebeca, o filho mais velho vai servir o mais moço. Assim como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Exatamente esse mesmo quadro do filho mais velho servindo o mais moço, você também tem isso lá dentro da casa de Abraão. Quem é o filho mais velho de Abraão? Ismael, o filho de Abraão com Agar. Esse é o filho mais velho. Mas não era ele que Deus tinha escolhido. É o mais moço. É Isaque. É quem vai ser de fato o herdeiro da promessa. Essa história se repete agora em Isaque. Não será o Esaú, que é o mais velho, mas será Jacó, o mais novo. Quem pode fazer essa escolha? Por que Deus estabelece um e não outro? Então, meus irmãos, é importante nós percebermos isso. Paulo faz essa distinção, mostrando exatamente esta questão, e é importante que nós lembremos disso. A frase que você tem aí no versículo 11, o propósito de Deus quanto à eleição. Essa frase, ela prova justamente que a escolha de Jacó e não de Esaú não se originava neles, mas na mente e na vontade de Deus. Diz o texto aí no versículo de número 11, e os gêmeos não eram ainda nascidos. E Deus já tinha resolvido a parada. Deus já tinha estabelecido quem seria o continuador da linhagem espiritual do seu povo. Não depende da criança, não depende desse ou daquele, não depende do indivíduo, depende da escolha de Deus. Então o assunto vai se aprofundando um pouco mais. Não depende de você, depende de Deus ter escolhido, de Deus ter agido também em você. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição nessa manhã. Deus é injusto? Escolher um e não escolher outro? Olha o que Deus fez com com Esaú e Jacó. Por que Deus escolheu um? Por que não ficou com os dois? Então Deus é injusto se ele quer escolher um e não escolher outro? Então a pergunta é uma pergunta retórica. Ela não precisa necessariamente ter uma resposta, não é? Mas ela é respondida por Paulo. É uma pergunta que nos levanta a inquirição, nos levanta o desejo de saber, de querer responder, de querer compreender. E nem sempre nós temos a habilidade para compreender e responder tão prontamente assim, mas Paulo vai nos dar essa resposta, vai nos ajudar a compreender isso. Se as duas crianças não tinham feito nem bem nem o mal, como é que Deus escolhe um e rejeita o outro? Deus não é injusto quanto a isso? Essa pergunta pode pairar aí na mente de muitos também, quando se olha a doutrina que Paulo está ensinando aqui, que é a doutrina da predestinação. Por que é que Deus predestina uns para a vida e rejeita outros? Então, será que Deus estava sendo injusto ao fazer escolhas? Isso é compatível com o ser divino? Será que os argumentos usados pelo apóstolo Paulo não dão margem para que a gente pense que Deus tem preferências a uns em detrimento a outros? Olha só. Então é importante nós entendermos essa questão aqui à luz da Escritura. Deus seria injusto ao escolher alguns para serem salvos e deixar outros de lado? Deus seria injusto? Talvez no primeiro momento a resposta seja sim. Deus deveria salvar a todos. E a resposta que nós temos à luz da Bíblia é que Deus não deveria salvar ninguém. Ele não tem obrigação de salvar ninguém.
Todos são pecadores, é o que Paulo argumentou até o capítulo 8, praticamente, né? Todos são pecadores, todos são condenáveis, todos são merecedores da perdição eterna. Deus não é obrigado a salvar ninguém. Mas Deus quis salvar alguns. Ele é injusto, salvando uns e não salvando todos? A questão, meus irmãos, é importante nós compreendermos isso. Primeiro, Deus é dono da raça humana. Ele faz o que ele bem quer com cada um de nós. Ponto final. Mas abra aí uma reticência, vamos pensar mais. Todos nós estávamos desgraçadamente perdidos, sem salvação. Todos são merecedores, guarde bem essa palavra. Todos são merecedores da perdição eterna. E Deus separa um grupo desses e diz: para esse eu vou dar a vida eterna por uma demonstração do meu amor, por uma demonstração da minha graça, do meu favor imerecido a esses pecadores, porque eu quero que eles glorifiquem o meu nome pela salvação. Os outros, irmãos, lembre disso, o que eles merecem? A perdição eterna. Eles merecem a condenação. Todos nós merecíamos isso. Então Deus não está sendo injusto em dar o que eles merecem. Pelo contrário, Deus está sendo justo. Deus está dando aos pecadores perdidos o que eles merecem. Agora, Deus quis ser gracioso e dar o seu favor a outros. Deus está sendo injusto? Não. Ele está sendo justo em dar o que as pessoas merecem e está sendo misericordioso em dar o que os outros não merecem. Está sendo gracioso em dar o que os outros não merecem. Mas vamos caminhar aqui. A argumentação é nesse pé que Paulo continua. Caminha comigo aí. Deus é injusto? Será que a argumentação de Paulo aqui não está equivocada? Deixa eu voltar aqui um quadro. Deus seria injusto ao escolher alguns para serem salvos e deixar outros de lado? Parece que é uma tremenda injustiça da parte de Deus. É isso mesmo? Paulo replica então de maneira muito categórica. Olha o que ele diz aí no versículo 14. De modo nenhum. Não é? Essa é a resposta contundente para fechar a questão. Mas Paulo não apenas dá essa resposta, ele quer explicar. Ele vai continuar agora explicando por que é que Deus não é injusto. Mas a resposta já está dada. De modo nenhum. Então agora vem a explicação que Paulo nos oferece. Ele vai dizer o quê? Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Essa é a palavra que Deus deu lá para Moisés. Eu não sou obrigado a ter misericórdia de ninguém. Na minha justiça, eu deveria trazer juízo sobre todos. Então, quanto à justiça, Deus não está errado. De modo nenhum, Paulo vai dizer. Ele não é injusto. Se ele fosse ser justo, ou se ele, para exercer a sua justiça, ele poderia mandar todos para o inferno e estaria tudo certo. Mas ele diz: eu posso ter misericórdia de quem eu quiser. E eu terei compaixão de quem eu quiser. É isso que Paulo está dizendo aqui na argumentação, usando a história de Israel. Paulo advoga, meus irmãos, a justiça de Deus, proclamando a sua misericórdia, o que é, aparentemente, um argumento sem lógica. Parece que é sem lógica, mas não é. Vamos continuar aqui, caminhe comigo. Ao salvar pecadores, Deus não se baseia em justiça, mas em misericórdia. Anote isso aí do lado da sua Bíblia, tá? Isso é importante. Ao salvar pecadores, Deus não se baseia em justiça. Porque se ele for baseado em justiça, ele vai mandar todo mundo para o inferno. Correto? Então, ao salvar pecadores, Deus não se baseia em justiça, mas se baseia em misericórdia. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer. Ele é soberano para fazer isso. Ele pode ter misericórdia de quem ele aprouver ter misericórdia.
Mas continue conosco aí. Paulo vai nos ajudar um pouco mais ainda. A salvação não depende do desejo ou do esforço humano, isto é, de qualquer coisa que nós queiramos ou pela qual nós batalhemos, mas depende do quê? Da misericórdia de Deus. É isso que Paulo argumenta aqui também. A salvação não depende do desejo humano, não depende da vontade humana. Eu quero que você faça um pequeno parêntese comigo aí e volta lá para João. João capítulo 1. João capítulo 1, volte lá comigo. Não está no script da lição, mas o insight aqui na minha mente me leva a olhar lá com você. João capítulo 1. João capítulo 1, versículos de número 12 e 13. Olha o 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso é maravilhoso. Todos quantos creem em Jesus Cristo se tornam filhos de Deus. Mas João vai continuar dizendo o quê? Esses tais, esses que creram no nome do Filho de Deus, esses que foram recebidos agora como filhos de Deus, não nasceram do sangue, ou seja, da sua linhagem humana. Não nasceram da vontade da carne, ou seja, apenas das decisões da sua natureza, porque a sua natureza é pecaminosa, é caída. Nem da vontade do homem, como se o homem pudesse ter uma vontade própria e justa. Olha só o que João está dizendo, a mesma argumentação que Paulo também está dizendo. Não depende do indivíduo. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Versículo 15, lá em Romanos 9. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem aprouver ter compaixão. E Paulo conclui, versículo 16, assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então a salvação não é resultado de uma vontade humana. A vontade humana é caída, a vontade humana é corrompida, a vontade humana é pecaminosa, a vontade humana é não buscar a Deus. Para Paulo, então, meus irmãos, essas palavras divinas ditas a Moisés e agora, logo mais à frente, a Faraó, ambas registradas no livro de Êxodo, elas se completam mutuamente. Olha só como é que nós percebemos isto. Versículo 17, versículo 16, Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Versículo 16. E no versículo 17, Paulo diz o quê? Ele levantou Faraó para mostrar nele o poder de Deus, mas Deus sabia que Faraó seria endurecido. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, é a mensagem que Ele deu para Moisés, e Ele endurece a quem Ele quer, é a mensagem que Ele dá aqui no texto de versículo 17. Ele tem misericórdia de quem Ele quer, versículo 18. Ele endurece a quem Ele quer. É isso que Paulo está mostrando aí, que Deus é soberano. Vamos compreender essa questão de endurecer a Faraó. O gesto de Deus ao endurecer Faraó foi um ato de juízo, abandonando Faraó a sua própria obstinação, da mesma forma que a ira de Deus contra os ímpios se expressa em entregá-los à sua própria depravação. Nós já passamos por essa explicação aqui, lá no capítulo de número 1. Você vai voltar para lá agora. Faça isso, Romanos capítulo 1, e você vai compreender um pouquinho melhor o que é endurecer Faraó. Faraó era um pecador? Sim. A vontade dele era obedecer a Deus? Não. O desejo dele era construir o seu próprio patrimônio, independente do que Deus queria? Sim. Assim é a vontade do ser humano. A vontade natural do ser humano é pecaminosa. E Deus está mostrando graça, favor, bondade, e o homem não se abre a essas revelações de Deus. O que Deus faz? Deus abandona o homem, Deus deixa o homem correr o seu próprio curso. Isso é que significa endurecer. Não é que Deus tenha ele ido lá no coração de Faraó e tornado o coração de Faraó uma pedra. Não. Ele era um pecador,
ele não quer obedecer, Deus o abandonou, segundo a sua própria vontade. Então eu quero que você corra lá conosco no capítulo 1. Romanos capítulo 1, para que você possa perceber isso de novo, ok? Abra aí a sua Bíblia. Romanos capítulo 1, versos 24, 26 e 28. Romanos capítulo 1, versos 24, 26 e 28. Isso vai nos ajudar a compreender um pouquinho melhor. Olha o 24. Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha só, eles querem viver no pecado, não querem ouvir a voz de Deus, não querem atender para esse Deus que se revela, é o contexto anterior de Paulo aqui, não querem isso. Então Deus fala, vai, quer viver no pecado, vai viver no pecado, quer viver na rebeldia, vai viver na rebeldia. Olha o versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o próprio modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Não é que Deus incitou ou ajudou essas pessoas no pecado. Não, o pecado já estava nelas. Deus apenas as abandonou no pecado. Deus apenas as entregou às suas paixões. As paixões infames já fazem parte da natureza humana. Deus apenas abandona o homem na sua pecaminosidade. Olha ainda o versículo 28. O que é que Paulo fala aí no versículo 28? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É Deus que provocou o pecado neles? Não, o pecado já estava lá. Eles não ouviram, diz o texto do versículo 28, eles desprezaram o conhecimento de Deus. Então Deus os abandonou na sua própria pecaminosidade. Item 4 aí da nossa lição, vamos caminhando lá, Romanos capítulo 9. Volta para lá então. Romanos capítulo 9. Por que Deus ainda nos culpa? Essa é a questão que levanta aí o texto, né? Se é Deus que escolhe, se é Deus que separa quem Ele quer para a salvação, por que Deus então nos culpa? Vamos lá, primeira questão. Primeiro, Deus tem sobre nós o direito que o oleiro tem sobre o barro. Pensa num oleiro construindo um vaso. O que esse oleiro pode fazer com esse vaso, com esse barro? O que ele quiser. Pode fazer um vaso de flor, lindo, bonito. Pode fazer um vaso sanitário. Não é mesmo? Pode ser um vaso para receber coisas boas, pode ser um vaso para receber detritos. É isso que Paulo está dizendo. O oleiro tem o direito sobre a massa. Ele resolve o que ele vai fazer com a massa. Assim é a massa humana nas mãos de Deus. Todos são pecadores, todos são barro. E Deus resolve o que fazer com eles. É isso que Paulo está dizendo. Deus tem esse direito. Ele é o Senhor. Olha o versículo 20 e 21. Então, corra aí para nós. Romanos 9, 20 e 21. Paulo vai dizer assim: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Olha a argumentação de Paulo. Já calou a boca de todos nós. Não é mesmo? Deus tem direito sobre a humanidade de fazer aquilo que Ele bem quiser. Aos olhos de Deus e diante da sua justiça, todos são pecadores, culpáveis e condenáveis. Portanto, Ele pode salvar quem Ele quiser e pode permitir o exercício da justiça naqueles que Ele também quiser. É isso que Paulo está dizendo. A massa humana é como barro na mão do oleiro. É justo que Deus fique cobrando de nós, se é Ele quem decide as coisas? Como é que Deus pode cobrar de mim se Ele já decidiu? Essa é a pergunta que Paulo levanta também. O nosso problema, meus irmãos, na maioria das vezes surgem e parecem insolúveis, porque nós temos uma imagem distorcida de Deus. Nós achamos que Deus deve alguma coisa para a humanidade.
não é? E é o contrário. É a humanidade que é devedora perante Deus. É a humanidade que deve para Deus a sua criação, na inocência, na santidade. É a humanidade que pecou contra Deus. Nós não podemos esquecer isso. Nós precisamos compreender, então, melhor o ser divino para que nós pudéssemos, então, ou para que nós possamos, então, entender melhor as suas ações. Diante do Criador de todas as coisas, o homem só tem duas opções. Olha aí. Já que Deus é justo e o homem é pecador, a primeira opção é reconhecer que o homem é pecador. Essa é a primeira opção que o homem tem. Reconhecer que ele é pecador, miserável, está numa atitude deplorável perante Deus. Segunda opção, arrepender-se. O homem só tem duas possibilidades. Ele quer o favor de Deus, ele só tem essas duas possibilidades. Jó 42:6 é um texto que você deve conhecê-lo bem. Lá em Jó 42:6, Jó vai dizer: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É Jó lembrando: eu sou um pecador, um miserável. Quem sou eu perante o Deus Todo-Poderoso? Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Então cabe ao homem o arrependimento. Segunda coisa que é importante nós lembrarmos, além de Deus ter direito sobre toda a massa humana, é que Deus se revela tal como Ele é. Deus mostra exatamente aquilo que Ele é. Romanos 9, olha o 22-23. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Que diremos? Se Deus quis fazer assim, o que nós podemos fazer ou falar contra Deus? De novo, toda a massa humana corrompida e pecadora. Toda a massa humana merecedora de juízo e perdição eterna. Se Deus fosse usar apenas a sua justiça, perdição eterna para todos. Então ele estaria sendo justo. Então, para todos quantos estão perdidos eternamente no inferno, Deus para com eles foi justo. Deu a eles o que eles merecem. Mas para com outros que Deus resolveu salvar, Deus foi gracioso. Deus foi injusto? Não. Ele foi justo porque ele deu àqueles o que eles mereciam. Mas ele foi gracioso dando aos outros o que ele quis. Ele pode fazer com a sua criação o que ele bem quer. Essa é a colocação de Paulo. Deus tem o direito de fazer o que bem lhe aprouver. Ninguém tem direito de dar ordens a Deus. Ele faz o que ele quiser. Ele é o soberano. Paulo demonstra, meus irmãos, então, aqui que a liberdade que Deus tem de compadecer-se de uns e endurecer a outros é plenamente compatível com a sua justiça. Deus não está sendo injusto. Ponha isso na tua cabeça. Deus não está sendo injusto. Ele está sendo justo. A condenação de cada pecador é um ato da justiça de Deus. Deus não é injusto. Ao contrário, além de ser justo para com aqueles que ele assim o quis, ele é gracioso, misericordioso, terno e compassivo para com outros que ele quis também agir assim. Então, volta a palavra de Paulo lá no 16. Não depende de quem quer ou depende de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Eu me perdi aqui, deixa eu voltar. Todos os seus atos, sem exceção, estão em plena harmonia com a sua natureza, pois Deus sempre foi e sempre será coerente em tudo que ele faz e jamais irá se contradizer. Ou seja, todos os atos de Deus estão em harmonia com a justiça dele, com a natureza dele. Quando ele condena o pecador, ele está sendo justo, e ele é justo. Quando Deus salva o pecador, ele está sendo amoroso, e ele é amoroso. Então os atos de Deus são compatíveis com a sua natureza. Ele não está sendo injusto e nem está sendo contrário àquilo que ele é.
Ao mesmo tempo ele é justo e ao mesmo tempo ele também é um Deus de amor. Ao mesmo tempo ele pode condenar justamente aqueles que ele quis, porque são merecedores da perdição, e ao mesmo tempo ele pode salvar graciosamente aqueles que ele quer, porque ele é esse Deus gracioso e misericordioso. Terceira colocação que Paulo nos faz aqui, meus irmãos, é que Paulo previu esses fatos nas Escrituras. Então esse conteúdo aqui está no versículo 24 ao versículo 29, especialmente. Você pode manter-se aí com os olhos nesse texto. Do verso 24 ao verso 29, mais especialmente, Paulo se reporta aqui ao Velho Testamento para explicar que a promessa de Deus não se referia apenas aos judeus, mas também se referia aos gentios. Então Paulo vai olhar de novo para o Velho Testamento e vai dizer, olha, a promessa que Deus fez de salvação não era só para judeu. O judeu entendeu enviesado. O judeu atravessou as informações que Deus deu a eles. Porque eles eram filhos de Abraão, já estavam salvos? Não. Eles estavam crendo no Messias. Não é? Então Paulo vai mostrar isso, que depende do Messias como seu Salvador e não depende da sua linhagem. Vamos lá, mais um pouquinho. Verso 28 aí é um ponto forte, onde Paulo diz que Deus cumprirá a sua palavra. Olha lá o verso 28 especialmente. Paulo vai dizer assim, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra. Ou seja, aquilo que ele estabeleceu, ele de fato vai cumprir. Esse é o ponto forte, esse é o ponto alto nesse texto aí do verso 24 ao verso 29. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele aplica aqui a profecia de Oséias aos gentios e ele ensina exatamente que onde os de fora são acolhidos em casa, os gentios se tornam cidadãos e os estranhos passam a ser amados como membros da família. É bom que a gente tivesse mais ou menos na cabeça a profecia lá de Oséias, né? Lembra de Oséias? Oséias tem filhos com uma prostituta. Oséias tem filhos com aquela mulher e os seus filhos recebem nomes indicativos das profecias que Oséias deveria pregar àquele povo. E um dos filhos de Oséias se chamava Lo-Ami. Lo-Ami, ou seja, não meu povo. Esse povo de Israel não é o meu povo. Então Deus estava dizendo, através de Oséias, que o povo de Israel não era o seu povo, porque não estavam na obediência, na dependência de Deus. Mas depois ele vai ter outro filho. E esse filho agora vai se chamar amado. Né? Agora esse filho vai ser o povo de Deus, ou representar o povo de Deus. Então Paulo usa essas profecias ali de Oséias para ajudar a entender que os gentios, que também não eram o povo de Deus, e Paulo aplica ali o Lo-Ami, não a Israel, mas aplica o Lo-Ami aos gentios, aqueles que não eram meu povo, esses agora serão meu povo. Olha o versículo 27. Olha o versículo 27. Assim também Deus diz em Oséias, chamarei meu povo aquele que não era meu povo, e amada aquela que não era amada. Olha só, então quem não era o povo na compreensão do judeu era o gentio. Ele não é povo de Deus. Então Paulo está aplicando isso aqui nesse quadro da compreensão do judeu. Vocês falam que o gentio não é povo de Deus, eu chamarei o que não é meu povo, eu chamarei de meu povo. Ah, eles não são amados de Deus. Eu chamarei esses tais então para que eles sejam amados de Deus. Paulo vai aplicar essas profecias do Velho Testamento para a compreensão dessas verdades. Ele pega o texto lá de Oséias 2:23, Oséias 1:10 e aplica isso aos gentios. Em seguida, Paulo passa para Isaías e aponta a exclusão dos judeus, com exceção do remanescente fiel. Paulo vai dizer que todo o povo judeu lá em Isaías, na pregação de Isaías, estava rejeitado por Deus, mas que Deus ia salvar uma pequena parte deles, o remanescente. Olha então o versículo de número 27, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías
ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, e o remanescente é que será salvo. Então não são todos, mas uma parte deles, porque Deus cumprirá a sua palavra. Versículo 29, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e Gomorra, mas Deus foi gracioso para conosco e nos deixou descendência. Deus salvou uma parte de Israel. É Paulo tomando as profecias lá de Isaías 10, Isaías 1, 9 e ensinando o povo de Israel que uma parte de Israel seria alcançada, seria favorecida com a salvação eterna em Cristo Jesus. Para você refletir rapidamente. Não se pode esquecer que o homem é criatura de Deus e que Deus é o Criador. Nunca esqueça disso. Deus é Senhor e faz o que Ele quiser com cada um. O homem é criatura, Deus é o Criador. Não se pode esquecer que o homem é pecador e que Deus é santo. Deus não aceita o pecado. Então todo pecador, por natureza, é inimigo de Deus. Terceira questão, rapidamente. Não se pode esquecer que o homem é barro e que Deus é o oleiro. E como oleiro, ele destina o que fazer com o barro. Não podemos esquecer essas verdades que Paulo propõe para nós aqui. Última parte, rapidamente, ela é curtinha, encerrando aqui a nossa lição dessa manhã. Que diremos então? Pergunta Paulo. Diante desse fato, o que é que nós podemos dizer? Primeira questão, a justificação dos gentios. Paulo aborda ela aí no versículo 30. Os gentios não buscavam justificação, e eles vieram alcançá-la, porque lhes foi dada a fé. Eles foram recebidos por Deus em Cristo Jesus. A partir de Oséias, o apóstolo Paulo demonstra que os gentios, que anteriormente eram privados, excluídos, agora eles passaram a ter direitos e passaram a ser recebidos como povo de Deus. Então, essa é a primeira questão que você precisa guardar aí. Em Romanos 9, do versículo 25 a 26, Paulo vai mostrar exatamente isso. Eles que não buscavam a justificação, receberam o Evangelho e abraçaram a fé em Cristo pela atuação do Espírito Santo. Ou seja, eles foram abençoados com a salvação. Eles que não buscavam, como o judeu buscava na lei, Deus os abençoou em Cristo Jesus. Segunda questão, o tropeço de Israel. Do versículo 31 ao 33, finalizando o texto, Paulo aborda essa questão. O Messias era a pedra angular, a pedra principal na construção do relacionamento do homem com Deus. Para ter um relacionamento com Deus, tem que passar pelo Messias. É o próprio Jesus que vai dizer, ninguém vem ao Pai. Você completa aí para mim? A não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Pedro que vai dizer, não há salvação em nenhum outro. Não existe outro nome, é através de Jesus Cristo. E essa é a mensagem focal de todo o Evangelho e de toda a Bíblia. Ninguém vem a Deus a não ser a partir de Jesus Cristo. Então o Messias era a pedra angular, era a pedra de toque nessa relação do homem com Deus. E ele foi rejeitado por Israel. Pedro também alude a essa mesma questão quando ele fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 8, você pode correr lá e vai encontrar Pedro dizendo exatamente isso lá. Pois isso está escrito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, essa pedra é a preciosidade. Então, para aquele que crê, Jesus é a coisa mais rica e mais abençoadora que podemos ter. Mas, ele vai dizer, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vai dizer Pedro aí. Terminamos aqui. É um texto complexo. Espero que você tenha pelo menos algumas boas partes aí do texto guardado para você. Continue estudando Romanos 9. Terminando, eu posso dizer o seguinte, que os judeus buscavam a justiça, mas não alcançaram, porque eles buscaram uma justiça própria. Eles queriam ser os donos da justiça. Os gentios que não buscavam a justiça, receberam a justiça de Deus em Cristo Jesus.
entenderam que não é a justiça do gentio, não é a justiça própria, é a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Terminamos aqui com a palavra de John Stott, mais uma vez. Stott diz assim: portanto, todo mundo tem que decidir como haverá de se relacionar com essa rocha que foi estabelecida por Deus. Só existem duas possibilidades. Uma é colocar a nossa confiança nele, fazer dele o alicerce de nossas vidas e construir sobre esse fundamento. A segunda é esfolar as canelas na pedra e tropeçar e cair. Então só existe diante dessa rocha duas possibilidades. Uma é crer em Cristo como Salvador e construir a nossa vida nele. A segunda alternativa é rejeitá-lo e ser esfolado. Jesus vai dizer que aquele sobre quem essa rocha cair será reduzido a pó. Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que nós sejamos daqueles que de fato estejam na fé em Cristo Jesus. Deus abençoe. Próxima semana, se Deus assim permitir, irmãos, estaremos juntos mais uma vez. Falaremos de novo aqui da carta de Paulo aos Romanos, olhando agora o capítulo 10 até o final do capítulo 11. É uma tacada só, é um texto bem complexo, mas o texto fala sobre o futuro, ou o presente e o futuro de Israel. Então venha estar conosco, se você puder assim. No próximo domingo caminharemos um pouco mais na carta de Paulo aos Romanos. Deus te abençoe.